acho que sem Deus a gente não é nada, né? E pra mim, eu tive, assim, momentos que Deus esteve presente na minha vida em vários momentos. Então, assim, não tinha por que eu não acreditar. A crítica sempre vem de alguém que nunca fez nada, né? Sim. Quando as pessoas estão fazendo algo tão focado, eu frequentei lugares que jamais eu imaginaria que ia frequentar. Eu acessei pessoas que eu jamais pensei que eu iria acessar. Então, assim, você tá no meio de pessoas, né, artistas de Hollywood, e nesse mundo tão glamuroso das capas de revista e tudo isso, realmente... Olá, bem-vindo a mais um episódio Gringa Sem Mapa, o podcast que conecta você a histórias reais de mulheres que, mesmo longe de casa, se reinventaram. Eu sou Raquel Castro. E eu sou Kátia Sainz, e hoje a gente vai entrevistar Priscila Naves. Priscila é mãe, empreendedora, referência na área da beleza. Começou essa trajetória com as suas linhas de cosmético aqui na Espanha. Foi pioneira em trazer o alisamento brasileiro para a Espanha. Seja bem-vinda, Priscila Naves. Obrigada, Kátia. Obrigada, Raquel. Para mim é um prazer participar deste podcast. Para mim é uma honra estar aqui compartilhando um pouco da minha história com outras mulheres. E quero parabenizar vocês por esse projeto tão lindo e que tenha muito êxito. Obrigada a você por nos abrir a porta, né, e participar com a gente aqui, contar um pouco da sua história. Hoje vamos aprender um pouquinho sobre a Priscila e como foi a vinda dela para cá, como ela começou a empreender. Então fica com a gente. Morando no Brasil, o que te motivou a deixar o país e vir viver na Espanha? Na verdade, eu vim acompanhando meu marido, né? Meu marido veio fazer um master em Granada, que é aqui perto de Málaga, né? E meu marido é advogado e queria fazer esse master, especializar em... Nesse momento, estava muito em auge as pessoas migrarem para outros países, para países europeus, e ele queria especializar nessa parte de estrangeiria, né? De documentação dos estrangeiros. E ele veio fazer esse master aqui na Espanha. A duração era 1 ano e meio, o projeto era 1 ano e meio, da passada esse 1 ano e meio, talvez a gente voltaria para o Brasil, ou decidiria o que a gente ia fazer, se a gente ia ficar aqui. E as coisas foram acontecendo de uma outra forma, eu comecei a trabalhar, eu falei, nesse meio de tempo que eu estou aqui, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso ficar parada. Eu tinha meu salão já no Brasil, deixei meu salão no Brasil, mas era por um período de tempo só. E então eu comecei a atender, e comecei a trabalhar, procurei salões para trabalhar e as coisas foram tomando outra proporção. No Brasil, eu era especialista, fazia muitos alisados, obviamente, porque no Brasil é uma característica, né, que as mulheres querem alisar o cabelo, mas eu era especialista em loira. Então, chegando aqui, eu vi essa carência. As pessoas me perguntavam, eu quero fazer a queratina brasileira, e eu, que é queratina brasileira? Porque no Brasil a gente chamava queratina cauterização, reposição de queratina, e aqui eles falavam a queratina. E aí eu percebi que era escova progressiva, né? E aí foi aonde eu vi aí uma lacuna de negócio, porque na verdade eu via que eles não pagavam muito dinheiro para fazer a cor, mas o alisado, para fazer o alisado, eles queriam, tinham interesse e pagavam muito mais. Então foi por aí que eu comecei a ir por esse lado do alisado, né? E foi aí que a gente decidiu ficar aqui na Espanha. Então, assim, foi o acaso do acaso, realmente. Eu não tinha um plano, vou para a Espanha, vou morar na Espanha e vou ser cabeleireira lá. Eu vim acompanhando meu marido e afinal foi onde aconteceu tudo isso. Gostou e ficou, né? E você é mãe de 2 filhas. Como que foi para você recomeçar aqui em 2010? Como migrante, mãe, como você disse agora, não tinha planejado, né, em ficar. Não. Como que foi de princípio? Muito difícil. Esse recomeço. Esse recomeço foi muito difícil. Na verdade, eu cheguei em 2008 aqui na Espanha e quando eu tive a minha primeira filha em 2010 e foi quando eu montei meu primeiro salão em 2010. Só que de 2008 até 2010 foi uma luta, realmente, né? Foi começar do zero, eu não sabia falar nada de espanhol, eu não falava o idioma, não conhecia nada de outros países, né, europeus e menos da Espanha, e realmente não foi um período fácil. Comecei a trabalhar, comecei a ver como que as espanholas, aqui a gente está num lugar de muitos estrangeiros, né? Então, na verdade, eu comecei a trabalhar e ver como que era o cabelo das pessoas, como que elas gostavam, como aprender a falar o idioma também, entendeu? Então, em 2010 foi quando eu abri o meu salão. Quando eu abri meu salão, eu estava grávida de 8 meses e decidi, porque eu pensei, com esse salário, trabalhando como cabeleireira, eu não vou conseguir criar minha filha, né? Claro. E então foi quando eu decidi, ou eu volto pro Brasil, ou eu monto meu salão, porque eu já empreendia, já tinha meu salão no Brasil, já fazia 9 anos.
Então eu não podia, eu não me via mais trabalhando ali de funcionário, porque eu falava, não dá, assim, eu tenho que montar meu próprio negócio, né? E foi aí que eu montei meu salão, com uma barriga de 8 meses, eu tenho foto dessa época, eu montando meu salão super feliz e ilusionada, um salão bem pequeno, menor do que essa sala, e foi com muita ilusão, muito sacrifício, e não é fácil. Às vezes as pessoas acham que chegar na Europa você vai ganhar em euro, mas você também gasta em euro, você tem as suas dificuldades, a gente sofre. Eu não digo que eu sofri um preconceito, porque se eu te disser que eu sofri preconceito, eu vou estar mentindo, mas não deixa de ter essa coisa, entendeu? Mas eu nunca dei ouvidos também para coisas externas. Eu tinha uma meta e você eu fui focou atrás, na sua meta e foi atrás. Eu não Mas olhava é verdade, não mais, tem que dar ouvidos mesmo, mas é verdade, porque senão... Porque, na verdade, normalmente, eu sempre falo isso nas minhas mentorias, nas minhas formações, que a crítica sempre vem de alguém que nunca fez nada, né? Sim. Quando as pessoas estão fazendo algo, estão focadas em fazer algo, elas não têm tempo de criticar as outras pessoas, porque elas estão muito focadas no negócio delas, né? Então, assim, eu sempre tive isso comigo. Vou focar no meu e... foi essa parte que foi. Em 2010, montei meu salão, as pessoas falavam que não ia dar certo. Olha, a Espanha está vivendo a maior crise de todos os tempos. E eu falava, se isso é crise, eu não sei o que é crise. Porque a gente chega do Brasil, eu falo, a gente tem essa coisa de saber fazer um pouquinho de cada coisa, porque a gente tem que se reinventar todo o tempo no país que a gente vivia, né? Verdade. Então, quando você chega aqui, num lugar que você vê tantas oportunidades e as pessoas só falam em crise, 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 eu focava nas oportunidades da crise. E foi o caso do Alisado, realmente, que eu foquei na oportunidade. Então, eu falo que é o nosso diferencial, né, do brasileiro. Porque o brasileiro, ele vê oportunidade mesmo onde não tem, né? E a gente já busca, fala, não, aqui tá difícil, as pessoas estão dizendo que tá difícil. Com certeza. Que não tem como, mas eu vou fazer, porque eu sei que vai dar certo, né? Vou fazer. Então, é um diferencial que os brasileiros têm, que é a nossa garra, né? É a força que vem de dentro, o espírito empreendedor, de querer crescer, de querer fazer e a Priscila mostrou isso, né? Você mostrou isso. E fé, né? Eu acho que sem fé a gente não é nada. Eu sou cristiana e eu acredito muito em Deus e eu tenho uma fé muito grande comigo. E eu acho que sem Deus a gente não é nada, né? E para mim, eu tive, assim, momentos que Deus esteve presente na minha vida em vários momentos. Então, assim, não tinha por que eu não acreditar. E eu tinha que acreditar, porque naquele momento ali, ou eu voltava pro Brasil e seguia na minha vida ali, ou eu tentava uma coisa diferente. Só que nesse momento eu pensava na minha filha, né? Que eu já tava pronta para chegar e eu tinha que dar, eu não queria dar a mesma vida que eu tinha vivido. Não que eu tenha uma vida sofrida no Brasil. Graças a Deus eu tive uma infância muito feliz. Mas eu pensava em outras oportunidades, outros idiomas, outras perspectivas para ela, né? Sim. Mais fácil não é pra ninguém. O negócio que a gente tem que ter coragem pra enfrentar. É coragem, a palavra é coragem mesmo. Tem que ter coragem pra enfrentar e seguir. E como ela falou, né? Não pode desistir. Não pode desistir. Ter fé, não poder desistir. Totalmente. Deus e acreditar em você, porque se a gente não acreditar em a gente, ninguém acredita. Ninguém acredita. Sempre tem crítica. Isso Sempre E é que nem ela falou, não pode escutar as críticas, porque crítica vai ter. Vai ter sempre. Isso não tem jeito. Se você faz, vai ter. Se você não faz, também vai ter. Então, é ignorar e falar, vou seguir em frente, tem um objetivo, tem um alvo e é nele que eu vou. Ninguém joga pedra em fruta podre também, né? Então, assim, se tá jogando pedra é porque o negócio tá certo. É porque tá no caminho certo. Tá no caminho certo. Priscila, antes de você vir para a Espanha, em qual instituto você fez sua formação? Eu sou formada faz 25 anos, né? Já faz não que eu sou velha, mas eu comecei bem jovem. Na verdade, na época era o Senac, né? Do Brasil, era o mais famoso o mais conceituado, né? De cabeleireiro no Brasil. E eu fiz curso no Senac. E foi curioso porque eu comecei a fazer curso no Senac e quando passou 1 ano e meio, 2 anos que eu tinha terminado de fazer o curso, aí eu comecei a dar aula no Senac. Então, assim, eu tenho uma história com o Senac. Hoje eu nem sei se existe mais o Senac, mas naquele então era porque era mais completo, era um curso mais conceituado, que o seu certificado realmente tinha peso, né, de aprendizado. Eu fiz um curso aí também no Senac. Sim, mas eu acho que existe sim, na cidade de onde eu morei, lá em Santos, ainda tem um Senac. Ainda tem Senac. Em Goiânia também. Depois muita gente estudou, fez curso, um monte de coisa, não sei ainda, mas eu fiz no Senac.
E aqui na Espanha, você fez algum curso? Sim. Você também se profissionalizou? Sim, sempre. Nunca paro de me formar. Sempre, assim. Sempre renovando, porque também nessa área sempre tem coisa muito pra importante. aprender, sempre uma mudança, informação. Sim. Né? Eu falo que a gente nunca sabe tudo, né? A gente sempre tem que se formar, sempre tem que buscar outras fontes, né? Eu falo que por mais que a gente saiba aquilo que a gente está indo buscar, algo a gente pega. Ou um truquinho, ou aprende algo mesmo, ou conecta com outras pessoas que te levam a outros lugares, porque realmente é isso, né? São novas conexões que vão te levar a outros lugares que às vezes você nem espera. E às vezes, se você não se movimenta, se você não está em constante movimento, em constante formação, você estanca. Né? E não tem motivação também, a motivação acaba, a gente necessita um dos outros, né? Sim. Embora hoje em dia as pessoas estão procurando cada vez mais trabalhar sozinha, principalmente no mundo do salão de beleza, né? As pessoas, quero trabalhar sozinha, tô cansada de empregado e tal, mas eu acho que isso não deveria ser assim. A gente tem que se conectar com outras pessoas, tem que fazer formação sim, por mais que a gente ache que já sabe aquilo, algo a gente sempre vai levar. Então eu sempre estou me formando porque eu acho que é super importante. É verdade que você foi uma das pioneiras em trazer o famoso alisado brasileiro aqui para a Espanha? Então, na Espanha não sei, né? Mas na região eu sei que eu fui, porque não tinha, como eu te disse antes, eu vi essa oportunidade porque as pessoas me perguntavam. De fato, quando eu encontrava com alguma estrangeira que eu falava, eu sou cabeleireira, eu sou brasileira, a primeira coisa que as pessoas perguntavam era se eu fazia alisado brasileiro, se eu fazia alisado de queratina. Né? Então foi aonde eu vi essa oportunidade, foi aonde eu comecei a trazer os produtos e foi também onde surgiu a marca de produtos, que a gente começou a importar os produtos do Brasil. Então eu acho que pelo menos aqui na região, eu acho que sim, que eu fui a pioneira, porque não tinha. Como formadora profissional, o que você ensina mais para os seus alunos? Qual o seu foco principal? Presencial, online e o que mais eles buscam? Eu tenho os dois, né? Tenho as duas vertentes, mas assim, hoje em dia eu foco mais no online. Ainda dou formações presenciais, porque isso não pode faltar, mas eu prefiro mais o online, porque eu acho que as pessoas estão buscando mais online, as pessoas andam mais ocupadas. Acho que o online você tem a capacidade de acessar mais gente e chegar a mais pessoas também. Então eu foco mais no online, mas eu dou muita formação presencial também. Tanto de alisado como de cor, colorimetria, mechas. Você também já atendeu algumas celebridades aqui na Espanha? E como elas chegaram até você? Sim, já atendi algumas celebridades, já fiz algumas capas de revista também. Na verdade, é o que eu te falo, é o conhecimento que você conecta com outras pessoas e tudo começou... às vezes eu faço uma brincadeira, até quando a gente perde, a gente ganha, né? No sentido de que tudo começou porque eu comecei a fazer colaboração com pessoas. Então eu fazia cabelo de graça a câmbio de publicidade. Conheci pessoas muito importantes aqui em Marbella que me levaram a acessar essas pessoas famosas, né? Para mim, cada cliente é especial. Eu nunca foquei muito em público famoso, mas aconteceu sem eu esperar, né? Então eu atendi a Eva Longoria, atendi a Maria Bravo, atendi a ex-mulher do Antônio Bandeiras, né? A Melanie Griffith, atendi também várias apresentadoras de televisão da Espanha, porque eu fazia a gala da Eva Longoria, eu fazia as capas de revista, né? Fazia Ola, fazia Love, algumas revistas, porque ela fazia os eventos dela aqui na Espanha, então eu ia fazer a parte de cabelo. E isso foi fantástico, assim, eu frequentei lugares que jamais eu imaginaria que ia frequentar. Eu acessei pessoas que eu jamais pensei que eu iria acessar. Então, assim, você tá no meio de pessoas, né, artistas de Hollywood, e nesse mundo tão glamuroso das capas de revista e tudo isso, realmente é algo tão normal. Para mim foi acontecendo de uma forma tão natural que nesse momento eu não me dei conta, sabe? Eu não me dei conta. E depois, hoje, olhando para trás, que eu posso ver, mas são pessoas tão normais, né? Que às vezes você não se dá conta, mas realmente eu atendi muita gente famosa. E onde eu tinha um salão primeiro, o primeiro salão que eu montei aqui na Espanha, era dentro de um hotel.
Então, ficava muitas pessoas. Aqui em Marbella a gente tem a oportunidade de ter muitos eventos, né? Muitos shows, muitos espetáculos. Então, vinha muita gente famosa. E algumas delas se hospedavam no hotel. Então, também a partir daí eu tive a oportunidade também de atender algumas pessoas. E algumas pessoas eu nem sabia que era famosa. Porque eu não conhecia. Eu não conhecia os artistas da Espanha, realmente. Apresentador de televisão, Penei Marsaura, que era uma apresentadora de canal de esportes na época, e eu não sabia quem era. Depois, Sara Bara, que é uma cantora de flamenco, parece, super famosa, mas eu não sabia nada que elas eram famosas. No final eu atendia e não sabia. Obviamente que Eva Longoria, as outras pessoas eu fui já com a intenção, né? Peinei na época, arrumei o cabelo, fiz penteado na Miss Espanha, Miss República Dominicana, quando tinha evento também elas vinham, mulheres de multimilionários, e foi uma experiência interessante, mas como eu te digo, eu não me ilusiono muito nesse meio. Isso é bom para você fazer um marketing, para você usar, para que as pessoas possam te conhecer, mas eu nunca me ilusionei muito com essa coisa de atender gente famosa, que legal. Foi uma experiência fantástica, porque me levou a lugares que eu jamais imaginaria frequentar, mas realmente todas as minhas clientes são muito especiais. Fez conexões com pessoas que você também não esperava, né? Não esperava, sim. É uma experiência muito boa, né? Muito boa, muito boa. Muito boa, e também para você ver que o outro lado é tudo tão normal, as pessoas também são normais, as pessoas com problemas como a gente mesmo, sabe, e assim, não tem nada demais. Às vezes as pessoas são muito fãs, né, de um artista e acham aquilo, tipo, surreal, e realmente é um mundo, são pessoas normais, pessoas super educadas, sempre fui muito bem tratada. Mas isso te fez um diferencial? Claro que sim, claro que fiz. Sim, claro que sim. Claro que sim, porque as pessoas querem saber, né? Quem é que fez o cabelo, né, dela. E nessa época meu nome saía nas revistas, né? Como produtora do cabelo, né? Cabelo, maquiagem. Então saía o nome do maquiador e o nome do cabeleireiro. Então isso era... Como é algo muito buscado, né? E são revistas como Caras do Brasil. Então hoje você sair como a cabeleireira de uma capa de revista da Caras na Espanha é um peso importante. Então, claro, óbvio que isso foi super importante para minha carreira. Quais os tratamentos ou técnica mais procurada aqui na Espanha? Hoje por hoje ainda segue sendo alisado, e as mechas, né? Técnica de mecha de balayagem, as técnicas de mechas brasileiras, né? Que eles falam. Eu acho que nós temos essa vantagem de que os cabeleireiros do Brasil têm essa arte diferente, né? E o brasileiro se reinventa muito facilmente, como a gente já tinha falado. Então, ainda é bem procurado a parte de mecha, e alisado é bem procurado. Conta pra gente, como que você vê o futuro do mercado de beleza aqui na Espanha? Eu acho que tá cada vez melhor. Eu acho que isso mudou muito, tá mudando cada vez mais a mentalidade, os profissionais, porque aqui na Espanha não tem tanto valor o salão de beleza, que eu posso notar, como no Brasil. No Brasil, você ser cabeleireiro é uma profissão importante, é uma profissão reconhecida, os cabeleireiros cobram um preço justo no Brasil. Sim. Aqui não tanto, mas eu vejo que já está melhorando, já está mudando esse quadro. De uns anos para cá, eu posso notar, assim, o crescimento é muito grande, sabe? Eu acho que a gente pode avistar um futuro bastante promissor para o mercado da beleza. As pessoas estão mudando a mentalidade, porque antes não se formava tanto, as pessoas não queriam gastar em curso, achavam que o cabeleireiro não podia repassar o preço para o cliente. As técnicas eram técnicas rápidas, você entrava, fazia umas mechas em 2 horas, saía, não tinha um acabado, não tinha um matiz, não tinha uma finalização adequada, um tratamento para aquele cabelo. Então, assim, pouco a pouco a mentalidade dos cabeleireiros está cambiando, está mudando, né? Está mudando, e eu acho que é bastante promissor. Eu acho que cresceu muito o mercado da beleza, sabe, aqui na Espanha.
Ao contrário do que a gente pensa, porque quando a gente vê o mercado europeu lá do Brasil, a gente pensa, ai, tudo da Europa é melhor, as pessoas, né, os salões, ai, eu vou buscar técnicas na Europa, eu vou buscar inspirações na Europa. E morando aqui, você vê que, na verdade, a gente tem mais criatividade, mais ambição de crescimento, entendeu? Mas eu vejo que isso está mudando. E é tão interessante que a mudança está vindo de muitos brasileiros, sabe? Eu acho que o clique, quem fez aí foram realmente os cabeleireiros brasileiros, porque agora a gente tem um grêmio de cabeleireiros brasileiros que se destacaram muito aqui na Europa, principalmente aqui na Espanha, né? A nível espanhol. Então, isso é muito gratificante, sabe? De você ver que os cabeleireiros brasileiros estão tendo muito êxito aqui e tá levando até o público espanhol para ter essa mentalidade de crescimento. Né? Para se erguer, para se formar, para melhorar suas técnicas, para se valorizar. Se valorizar também. Aqui eu vejo também tem muitos salões, né, Raquel? Eu acho muitos salões. Sim, realmente é muita barato, concorrência. É muita concorrência, eu acho bem barato. Mas, assim, sem erro de dizer, eu falo com toda certeza, os salões de cabeleireira brasileiras se superam. Na qualidade, no atendimento, nas técnicas. Nas técnicas, nos tratamentos. Com certeza. A gente na finalização, porque é uma coisa que a gente... em fidelizar o cliente, em tratar o cliente bem. E é isso, é não focar na crise, é focar na oportunidade. Sim. Realmente, a mentalidade espanhola não é todo mundo, porque não se pode geralizar sempre as coisas, né? Mas é uma mentalidade de escassez também, né? Porque, o governo, tem muito imposto, tudo é caro. Sim, mas você tem que saber quanto custa cada coisa para daí colocar seu preço. Você não pode se inspirar na Maria ou na Pepita da esquina, ela cobra 20, eu vou cobrar 19. Não é uma competência de preço, realmente é uma competência de trabalho. Porque a cliente que vai por preço, que vem por preço se vai. Então você tem que trazer o cliente pela qualidade, você tem que convencer e fidelizar a cliente pelo trabalho, não pelo preço. É um diferencial, isso que ela falou, porque a gente vê muito isso aqui. Sim. Fulano cobra 15, eu vou cobrar 14, porque aí, né? Vai vir mais e eu acho que o certo, como ela está dizendo, o certo e o melhor a se fazer é você ter uma especialização, você ter certeza do que você está fazendo e fazer o seu melhor, porque aí você dá o preço que é justo e que é merecedor. Porque é um trabalho como... né, muito esforço, muita dedicação, é uma formação, é todo um investimento. Então, o certo a se fazer é valorizar a sua mão de obra, né? O seu trabalho. Uma pergunta, assim, o seu público tem muito público espanhol ou mais brasileiros? Eu tenho uma mescla, hoje por hoje eu tenho muita brasileira, mas assim, eu tenho uma mescla aí de muitos estrangeiros, muitos espanhóis, é bem equilibrado aí meu público. Normalmente as espanholas já provou o alisado brasileiro, porque elas têm muito cabelo cacheado, né? Elas gostam muito do cacho, já percebi que elas usam bastante cacho, né? Eu acho até bonito, mas alisado eu não vejo muito elas fazendo. Fazem muito, todo o público, assim. E hoje também tá tendo muito essa mentalidade. Eu tenho uma profissional que ela é especialista em cabelo enrolado também. Então, assim, você vê que as pessoas também estão assumindo mais esse lado enrolado, esse lado mais natural. Isso é bonito também, entendeu? Da aceitação da mulher, de aceitar também o que ela tem de natural e poder realçar o que ela tem de natural, porque não se trata só, cabelo liso tem que enrolar. Eu não sou desse partido. De fato, tem muita gente que chega pra alisar o cabelo e eu tento tirar de cabeça. Sabe? Mas e se você souber, porque você talvez não tá sabendo levar seus cachos, né? E para isso a gente tem uma profissional também no salão que ela leva muito bem essa parte. Como você equilibra o papel de mãe e empreendedora, já que você tem que focar muito nessa parte profissional? Como você lidar? É uma correria, né? É o tempo todo, não parar, mas é muito... Eu tomo bastante bem, eu levo com bastante calma. Eu sou muito afortunada, na verdade, eu tenho umas filhas fantásticas, meu marido me ajuda muito. Então, assim, eu acho que tudo isso é um conjunto, né? A família é um conjunto. Então, assim, eu tenho essa sorte de ter essa estrutura bem formada. A ajuda das minhas filhas, que são boas, já são grandes também. Já tenho uma filha de 14 e uma de 10, né? Então, assim, elas já são mais independentes. No começo era mais difícil, porque a gente precisava mais, né?
de recorrer à guarderia, ou eu nunca tive ajuda, realmente ou era eu ou era meu marido, e guarderia, escola, mas assim, a vantagem de você também ser empreendedora é isso, você pode fazer a gestão aí, não é fácil, eu acho que tem os dias que são difíceis, né, mas nesse aspecto eu sempre fui muito afortunada. Que amor. Você escreveu um livro. Conta pra gente um pouco sobre esse livro e se ele se trata de uma biografia pessoal ou profissional. Sim, eu escrevi um livro, tenho ele aqui. É um livro, na verdade, esse livro é um livro em coautoria. Ele está em português. Eu escrevi com outros autores do Brasil. São histórias assim de inspiração, de realmente tem de tudo. Tem desde saúde, inspiração, motivação, pessoas que tiveram esse câmbio de vida, tanto motivacional, tanto do lado pessoal como empresarial, sabe? É um livro bastante completo, um livro que fala muito de desafios, de gestão, sabe? E foi uma experiência incrível, porque eu escrevi esse livro com o Nésio Monteiro e o Thiago Rocha, que são 2 mentores lá do Brasil, que são bastante conceituados, são bem conhecidos. E essa é a minha parte, esse é meu capítulo. E na minha parte também eu conto um pouco dessa história de como migrar, né, à Europa, dos desafios e da presença de Deus na minha vida em alguns momentos, sabe? Onde eu pude comprovar que Deus realmente estava comigo e tive algumas experiências, assim, na verdade, dessa presença de Deus na minha vida. Então esse livro trata disso, um pouco sobre isso, que é Aulin, a arte de governar sobre todas as coisas. São histórias bastante motivadoras, sabe? E como que surgiu esse convite para escrever um livro? Na verdade, eu falo que esse livro é o verdadeiro reflexo do que cuidado com o que você pede. Eu estava fazendo uma mentoria do Pablo Marçal, não sei se vocês conhecem o Pablo Marçal, e eu estava fazendo uma mentoria com ele, e nesse momento ele tinha falado pra gente pensar, porque um dos alunos perguntou, como que eu faço para palestrar no seu palco? Porque ele via que as pessoas subiam muito para palestrar, às vezes as pessoas que estavam ao redor dele começavam a palestrar. E ele falou assim, vamos fazer um exercício, todo mundo pode palestrar aqui, basta você querer. Então, vamos fazer um exercício de mentalização e tal. E eu mentalizei. Na verdade, eu não tinha essa coisa, eu quero palestrar na plataforma do Pablo, não era como um sonho, mas eu mentalizei. E eu mentalizei com muita fé, na verdade. Eu me vi lá palestrando, eu já como que me mentalizei mesmo ali, entendeu? Você mentalizou que queria também escrever algo sobre você? O livro eu já tinha esse projeto do livro. Na verdade, esse capítulo era coisa que eu já tinha escrito, porque eu já tenho um livro mais ou menos para publicar, só meu, entendeu? Mas eu ainda não... circunstâncias, sempre tem algo na frente, você vai deixando, né? E aí, como eu já tinha esse projeto, e ele lançou, tipo, uma promoção pra gente mandar que ele ia escolher, tipo, tantas pessoas, né, o Thiago e o Nésio ia escolher tantas pessoas pra poder escrever o livro, e eu fui uma das escolhidas. Enquanto, quando eles me ligaram, eu achava que era trote. Eu não é pra mim. Não, eu pensava que era mentira. Eu pensava que era mentira, porque quando você entra nessas mentorias, e muita gente começa a te mandar mensagem, porque pega seus telefones nos grupos e te manda mensagem. Então eu pensava que era algo por aí, entendeu? E depois as coisas foram tomando uma proporção. E aí eu fui pro Brasil, palestrei na plataforma, apresentei o livro e foi bastante especial. Assim, que foi muito interessante. Conheci pessoas maravilhosas, acessei também lugares incríveis e foi uma experiência única. Que história bonita. Sim, muito forte. Sim. Foi muito interessante. Em que momento, então, que você achou que sua carreira deu uma virada? Seria esse o momento ou não? Não. Eu tive várias viradas, assim. Eu acho que a gente tem, né? A vida é assim, né? Muito cíclica. Você vai, vem, tem os seus momentos de baixo, de alto, mas
Eu acho que eu tive essa virada de chave quando eu realmente decidi valorizar meu trabalho. Quando eu percebi que eu estava trabalhando muito e ganhando pouco. Quando eu percebi que eu alcancei um nível muito alto de fidelização de clientes, mas eu não me valorizava, porque eu achava que o cliente não ia pagar. Então eu estava sobrecarregada, cobrando um preço baixo, mas eu não sabia falar não para as pessoas. Eu não conseguia subir o preço, eu não conseguia me posicionar e realmente ser líder do meu negócio, entendeu? Então foi aí onde eu tive que tocar bem fundo, onde eu tive que fechar meu negócio, eu tive um pouco assim de depressão, mas hoje por hoje, olhando para trás, eu identifico como depressão, mas em nenhum momento eu admiti que isso era uma depressão. Eu sempre fui muito dura nesse aspecto. O que te faltava era um posicionamento para ter aquela certeza que você certeza, já tinha, mas não tinha força de pôr para fora, né? Sim, e por causa disso também, porque quando a gente não tem uma mente fortalecida, as críticas podem nos derrubar, pode nos afetar. E as críticas sempre vêm de quem está muito, muito abaixo da gente. Entendeu? Sim. E essas pessoas fazem muitas vezes a gente acreditar que a gente não pode, que a gente não é capaz, ou que a gente, quando você toma a posição da sua vida, ou quando você toma essa posição de líder realmente, você pode passar por soberba, pode passar por muito autoritária, mas na vida a gente tem que realmente medir isso e você tem que saber reconhecer quando você tá na hora de você mandar e quando tá na hora de você ser amigo. E realmente nessa época da minha vida eu tive que tocar bem fundo porque eu não sabia, eu não queria desagradar ninguém. Eu queria agradar todo mundo. E na vida a gente não pode agradar todo mundo, né? Nem Jesus agradou todo mundo. É verdade, quem somos nós para agradar todo mundo? Então sempre vai ter alguém que não tá de acordo e tá tudo bem. Só que a gente não tem, quando a gente tem a nossa visão clara, a nossa meta clara, a gente tem que ir por ela, custe o que custar. Óbvio que sem passar por cima de ninguém. Eu, graças a Deus, eu falo isso com muita convicção. Eu nunca precisei passar por cima de ninguém para chegar onde eu tô. E eu acho que isso também foi o meu diferencial, entendeu? Eu sempre busquei as minhas coisas sem olhar aos demais. Então, eu acho que a virada de chave realmente foi quando eu reconheci e quando eu levantei, assumi o meu lugar e me coloquei no lugar onde eu quero estar, onde eu mereço estar. Entendeu? Então, hoje por hoje, às vezes as pessoas falam, você cobra muito caro. Eu falo, o que é caro? Qual que é o conceito de caro e de barato? Porque pelo o trabalho que eu ofereço hoje em dia para as pessoas, a qualidade, entendeu? Eu não acho que é caro. E se eu tenho clientes que pagam, se hoje por hoje eu tenho uma agenda cheia, uma lista de espera, às vezes de 2, 3 semanas, não acho que tem alguma coisa de errado com o meu preço. Acho que pode ser que, às vezes, esse trabalho não seja para todo o público, não seja para todas as pessoas. Mas eu atendo todas as pessoas. Não é que eu atendo só pessoas de dinheiro. Eu atendo qualquer nível de gente. Só que são pessoas que realmente têm outra mentalidade. Que valoriza o seu trabalho. Valoriza o meu trabalho. Porque sabe valorizar. Porque sabe que um trabalho barato, às vezes pode custar muito mais caro, entendeu? E eu acho que é um preço justo, não acho que é um preço exorbitante, mas aí eu acho que aonde mudou, porque eu achava que para ter êxito eu tinha que atender 30, 40 clientes por dia. Na verdade, hoje eu atendo 2, 3 clientes e ganho mais do que eu ganhava antes. Quando eu tinha agenda lotada, não tinha tempo para mim, não tinha tempo para minha família, chegava super esgotada na minha casa, de mau humor, e não é aí o caminho. Não rendia. Não é aí o caminho. Então, acho que aí foi a virada de chave. A virada de chave. Sim. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta dos seguidores do nosso canal, que deixou no nosso vídeo anterior. O nome dela é Natalícia, que seria uma seguidora do nosso canal do podcast. Ela perguntou, ela quer saber quais produtos na Europa que atualmente não temos no Brasil. Na verdade, eu acho que nós somos pioneiros em produtos cosméticos. Na minha opinião, eu acho que a gente tem muito mais produtos, variedades de produtos, qualidades de produtos no Brasil do que na Europa. Aqui a gente está muito fechado às grandes marcas, né? As grandes marcas. No Brasil, é uma diversidade enorme de produtos, de marcas, de fabricantes. O que acontece? No Brasil, a gente tem uma mescla muito grande, né, de raças. E eu acho que isso... E a mulher brasileira é muito vaidosa e ela busca muito esse mercado da beleza, né? Então, eu acho que
No Brasil, a gente tem muito mais variedades de produtos e muito mais novidades do que aqui na Europa. Isso me surpreendeu muito. É uma coisa, por isso que eu te falei anteriormente, quando a gente vem com essa imagem de que Europa, mas o mercado da beleza no Brasil é muito mais avançado do que aqui na Europa. E assim, cada vez mais as marcas brasileiras estão tendo destaque na Europa por isso mesmo, por proporcionar maior variedade de produto, melhor qualidade. Isso, sem dúvida, o Brasil, eu acho que lidera nesse ponto. Então, temos mais uma pergunta aqui de outra seguidora, que se chama Sheila, e ela pergunta: quais institutos aqui no Brasil oferecem formação na área de estética e beleza que tem reconhecimento na Europa? Meninas, são muitos, é que às vezes vai a nível de país e a nível de Europa, né? Então tem que ver quais são, eu não sei te dizer quais são, que centros especialmente tem, porque aqui pelo menos na Espanha, na Europa eu acho que em geral, tem muito dividido o tema salão de beleza, cabeleireiro, estética, entende? Então o curso de estética engloba toda a parte de estética. Uma esteticista, por exemplo, no Brasil é mais, às vezes a peluqueira faz um pouquinho de estética, faz o dia da noiva, aqui é muito dividido. Às vezes as pessoas, eu dedico a produção de noiva, eu dedico só a estética. A estética engloba unhas, depilação, facial, corporal, né? E tem o tema de aparatologia, que necessita uma outra certificação. Então, eu não sei te dizer que centros especiais que são reconhecidos, mesmo porque na parte de estética e aparatologia, alguns métodos necessita ser médico ou dentista, creio, para poder executar. Não é qualquer pessoa que pode executar, entendeu? Não é igual no Brasil que uma esteticista pode aplicar botox ou pode usar uma toxina nesse sentido. Aqui não, aqui necessita ser médico. Então tem que ter um grau superior para fazer certos tipos de curso. Então eu não te sei dizer uma escola que seja reconhecida, porque imagino que vão ter várias, mas eu não sei te dizer uma que seja reconhecida para toda a Europa. Eu fiz uma formação também no Instituto Embeleze, e aí eles diziam que a formação desse local era reconhecido aqui, né? Então, assim, o que eu vejo é que a pessoa tem que tirar essa dúvida, já que você está fazendo uma formação, está investindo, o certo é você perguntar diretamente onde você está fazendo a formação, assim, olha, este curso que eu estou fazendo, essa formação, é válido fora do Brasil, porque a gente dizer isso aqui é meio... Sim. É uma dúvida, né? Não temos certeza, porque pode ter coisas que é válida e outras que não, como você está dizendo. Claro. Tem coisas que necessita fazer um curso mais superior. Específico e superior. Na verdade, o curso de peluqueria, de salão de beleza, no caso da Embeleze seria peluqueria, né? Cabeleireiro, né? Não tem um reconhecimento porque não tem uma universidade para isso. Então, eles não pedem. A mim, nunca me pediram nenhum certificado. Uma coisa que eu acho muito falha aqui, pelo menos aqui na Espanha, que eles não pedem uma certificação, não pedem um estudo específico. E eu acho que isso é falho. Porque eu acho que o mercado de salões de beleza, de cabeleireiro, seria um nível muito mais alto se tivesse uma inspeção muito mais fechada, né? Então, não tem como eles comprovarem que é reconhecido, porque, na verdade, você é que vai ser a responsável de levar esse título, porque não tem ninguém que te qualifica como uma especialista naquilo, ou que você é reconhecida por ter feito aquele curso, porque não é uma faculdade, não é um curso universitário. Isso nos dá um diferencial, por isso é que a cabeleireira brasileira, quando vem para cá, se destaca, porque tem uma formação que valeu a pena, tem um estudo, tem todo um preparatório de verdade, que aqui já não é tão investido, né? Já não tem essa qualificação. Por isso que as cabeleireiras brasileiras se destacam. É que somos, uma passada, como diz aqui. Traduzindo, não tem como comprovar se vale ou não, mas se for para vir com um plano de montar uma peluqueria ou investir nesse ramo da beleza, venha com uma formação muito boa, porque aqui o mercado vai estar com as portas abertas, mas de preferência para quem está um passo adelante, né, um passo à frente, que sabe trabalhar e vai pôr a mão e ter certeza naquilo que está fazendo. Assim como a profissional Priscila, né,
que aqui contou toda a sua história, e ela se destacou por isso, porque é uma profissional de primeira, investiu, teve todo um preparatório, anos de profissão, anos de investimento, tem amor à profissão, né, acima de tudo, e a gente, o que tem de dizer é agradecer, porque hoje tivemos uma mega aula, né, aprendemos sobre empreendimento, beleza, família, falamos em tudo que a gente coloca a mão acontece, porque primeiro está Deus, né, assim como está na vida dela, está na nossa vida, na sua vida, e a gente só tem a agradecer por esse episódio de podcast. E quero dizer para você, se você se conectou com essa história, compartilha e deixa o seu comentário abaixo. E muito obrigado e até a próxima. Eu que quero agradecer essa oportunidade. Eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo é incrível, porque levar o orgulho do Brasil, né, e para a Europa, eu acho que é super interessante. E mostrar para o brasileiro que a gente tá fazendo a diferença aqui fora também é muito interessante. E mais que agradecer, eu sempre quero dizer que a gente necessita sempre dar mais do que pedem pra gente. Eu acho que isso realmente é que vai fazer o diferencial. Não só a certificação, né, que no caso foi a última pergunta, que certificado que a gente tem, eu acho que é isso, é o amor, é o que a gente dá, realmente é o que a gente vai receber. Tem uma passagem que eu gosto muito, que é Mateus 5:41, acho que é 5:4, que fala, a gente se pede pra gente carregar uma milha, a gente carrega 2, sabe? Então eu acho que sempre a gente tem que dar muito mais do que pede pra gente. E sem esperar nada em troca, isso vai vir, certeza que isso sempre vai vir pra gente em dobro. Então assim, dar com amor, fazer as coisas com amor e sempre oferecer mais do que pede pra gente que tá sendo pedido naquele momento. É a mensagem que eu dou, porque às vezes muitos brasileiros vêm para a Europa esperando só ter dinheiro, buscar uma riqueza que muitas vezes não vem, se frustra e volta frustrado para o Brasil. Tem um processo que a gente não chega aqui, da noite para o dia a gente é reconhecido, a gente cresce. Eu levo 17 anos aqui na Europa e eu posso dizer que não é fácil, mas que não é impossível, que a gente pode ter esse destaque da maneira que for, né? Mas é isso, sempre sem passar por cima dos demais e sempre dando mais do que pede pra gente. É isso. Obrigada, gente. Obrigada a você. Ai, que chique. Tá vendo? Uau!